Começando a gravar, viu? A todos, estamos começando a gravar. Essa gravação vai ficar disponível depois lá no nosso grupo. Tá ótimo, tá ótimo. Oi, todo mundo. Bom, eu acho que cada vez esse tema da comunidade terapêutica, pelo menos num certo circuito, está bem aquecido, né? Tamanha quantidade de evidências, né? Da brutalidade que vem se construindo nessa horrenda produção que vem aí há mais de 10 anos sendo produzida, né? A gente tem vivenciado coisas de casas de horrores, né? Aqui no nosso coletivo, a gente tem tem visto, né, uma presença muito rica, né, de várias pessoas que estão aqui, inclusive algumas, que vivenciaram no seu corpo, na sua subjetividade, na sua emoção, na sua vida, essa experiência, né, por várias vezes, e conseguiram dar um salto nesse processo na medida que transformaram esse sofrimento em cima do sofrimento, né? Porque eu acho que a comunidade terapêutica deve ser entendida, para mim, sob essa ótica, né? Uma produtora de sofrimento em cima de sofrimento, né? E conseguiram transformar em potência, né? Em potência, pelo menos numa potência importante de denúncia. A gente tem visto isso, né? Já chegamos a colocar um pouco dessa questão, da relevância dessa construção da denúncia, de como os relatos dos companheiros e companheiras e companheiros dessa experiência violenta, né, da comunidade terapêutica, me fazendo lembrar dos meus anos no final dos anos 60, começo dos anos 70, quando eu vivenciei experiências como estudante e depois como já profissional, experiências dos manicômios, né? Dos manicômios, uma situação de uma barbárie incrível, né? Quem é da geração que pôde vivenciar experiências violentas como Barbacena, por exemplo, né? Ou experiências violentas como Franco da Rocha, em São Paulo, né? Barbacena em Minas, Franco da Rocha em São Paulo, né? Barbacena em Minas é catalogado como um campo de concentração, né? Uma Auschwitz brasileira, né? E que por baixo se calcula que foram mortos e mortas mais de 60 mil pessoas, né? E isso são histórias assim muito marcantes na história da política, né, de saúde no Brasil, né? Quer dizer, essa experiência de manicômios que a gente tem no Brasil desde do começo do manicômio imperial no Rio de Janeiro, ou mesmo a experiência da clausura, né, de nobres portugueses ali na Praça 15, né, enclausuradas, e depois o deslocamento e construção efetiva do manicômio ali na Praia Vermelha. Relatos de pessoas que viveram no manicômio na Praia Vermelha, né, literatos que escreveram suas experiências. Então, a gente tem uma história aqui nesse país que é uma história
Uma história profundamente à semelhança de todas as violências que a gente também assiste em outros níveis de marcas sociais sobre os corpos, né? Como os corpos negros, as corpas negras, como os corpos indígenas, né? E é uma longa experiência secular de tecnologias de extermínio, né? Então, eu diria que o Brasil tem é um laboratório secular de tecnologias de extermínio. E eu enxergo no campo da saúde, dentro todos os equipamentos que foram inventados para cuidar, né? Ou que se dizia que era para cuidar no Brasil, no qual eu destaco a experiência manicomial e, atualmente, a experiência das comunidades terapêuticas, como parte dessa longa história de tecnologias de extermínio, né? Então, o Brasil tem um longo catálogo, né, e acúmulo de como exterminar vários corpos e corpas, né, com sofisticação. É óbvio que o marcador sobre a escravidão dos povos africanos, né, que tem uma relevância significativa na nossa história, às vezes ele impede, né, de enxergar que, por exemplo, nos primeiros 100 mil anos da experiência de colonização no Brasil, a gente teve extermínio de milhões e de milhões de pessoas de povos originários, né? Então, é só imaginar, né? É só imaginar que a Baía da Guanabara, por exemplo, era uma área intensamente povoada, né? Nos anos 1500, intensamente povoada, né? Calcula-se que os tupinambás ocupavam esse litoral aí na ordem de 1 milhão de pessoas só nessa região. Em menos de 100 mil anos, eles estavam... Que 100 mil anos, estou doido. Em 100 anos, em menos de 100 anos, eles estavam praticamente eliminados, né? E com experiências assim, que é muito típico da nossa história, né? Se você acompanha, por exemplo, o extermínio dos tupinambás, você vai ver que a estratégia portuguesa, por exemplo, era uma estratégia de construir 1000 mecanismos de extermínios, né? Guerra biológica, por exemplo. Quem acompanha as práticas de extermínio, por exemplo, dos quilombos, né, sabe que uma das estratégias portuguesas praticadas no Brasil eram guerras biológicas, né? Então, eles tinham a sofisticação de contaminar os quilombos com roupas de pessoas com varíola, né? Como uma estratégia biológica de extermínio. Eles tiveram uma sofisticação, no caso dos tupinambás, de conseguir fazer uma estratégia muito praticada até hoje, como uma poderosa tecnologia de extermínio, que é a divisão por dentro dos próprios grupos, né? Que é a mobilização, por exemplo, de povos originários contra povos originários, né? Quem atravessa a Baía da Guanabara do Rio para Niterói e é recebido no outro lado, lá em Niterói, por a estátua, né, de alguns personagens heróicos, se for por dentro dessas histórias, vai verificar uma longa construção da traição, né? Então, essa sofisticação de desenvolvimento de tecnologias de extermínio é um componente estrutural
da nossa história, né? É um componente que tem uma diversidade muito grande e tem uma vantagem de ser produzida em torno de algo que é histórico no nosso país, que é a impunidade dos assassinos, né, e das assassinas, né, nesse sentido. Ou seja, os exterminadores neste país, eles estão sendo homenageados nos nomes das ruas, com estátuas, né? E isso é uma marca societária que vai nos capturando culturalmente, vai nos atingindo, né? A ponto de ser muito natural conceber que, sobre certos grupos sociais, a prática da violência é uma prática correta, né? É uma prática correta. Então, nesse mecanismo, né, a gente tem muitos lugares da experiência brasileira em que esse pipocar de experiências elas vão se repetindo no cotidiano de muitos equipamentos sociais. Quer dizer, quem aqui não diria que a escola pública em várias áreas das regiões periféricas das grandes cidades são espaços de práticas muito violentas, né? É um equipamento que, de um certo modo, é visto na sua aparição e na luta brasileira como um equipamento civilizatório, né? A escola, nos anos 20, num debate brasileiro, era uma construção absolutamente civilizatória, né? E ela se transforma na experiência cotidiana um equipamento de exercício de tecnologias de extermínio, né? Hoje, as experiências que se tem pelas periferias do fracasso desse equipamento civilizatório e o seu revés, né? Que é o de se tornar um equipamento de não acolhimento, de não recepção das vidas em suas singularidades e de não esforço no sentido de construir mecanismos de produção societária mais coletiva, mais comunitária, né, mais agregadora, de maior experiência das vidas, da sua diversidade. E aí, na saúde, eu volto então a essa questão, eu acho que alguns equipamentos, né, são, sim, um representante máximo dessa violência. É óbvio que no campo da saúde não são poucas as evidências de violências que se praticam no cotidiano do cuidado. Então, nós temos, por exemplo, relatos, temos levantamentos, estudos, por exemplo, mostrando a violência obstétrica no Brasil, a violência sobre as corpas negras, isso é muito evidente, né? A violência sobre as meninas adolescentes grávidas que, no desespero, praticam aborto de uma maneira profundamente desprotegidas e que, quando estão numa situação de risco de vida total e caem num serviço de saúde, vão ser torturadas nesse serviço, né? Eu tenho 50 anos de medicina e eu posso relatar experiências de dentro de pronto-socorro, de você ver os grupos dentro de alguns pronto-socorros responsáveis, por exemplo, por receber uma menina que está com sangramento pós-aborto e acolhê-la de uma maneira muito violenta, né? Fazê-la sofrer mais ainda naquela situação de risco efetivo de vida. Então, nós temos muitos relatos de violências institucionais na saúde, mas um equipamento específico para extermínio, eu acho que o campo da saúde mental é o carro-chefe. O campo da saúde mental é carro-chefe, né? E ele é, desde sempre, um lugar de experiências muito fortes, né? E as comunidades terapêuticas estão exatamente nessa dobra, né?
elas vêm numa dobra de experimentação de tecnologias de extermínio que são profundamente sofisticadas e, ao mesmo tempo, como um território de impunidade, acabam extrapolando para situações tão dramáticas quanto esta que nós recentemente assistimos, que é o assassinato por espancamento dentro de uma comunidade terapêutica, por exemplo. E aí, quando se aprisiona ou quando se vai atrás das provas e das evidências, aí se tem a evidência de que, não, isso daí é a prática cotidiana e sistemática da experiência do cuidado. É cuidado por espancamento, né? E nesse sentido, esse elemento que eu estava tocando da impunidade é um elemento que permite esses exercícios se extrapolarem, se extrapolarem, se extrapolarem, né? E aí vale uma questão que não é uma questão muito simples, né? Que é a gente tentar pensar por que, apesar de todas essas evidências, denúncias, comprovações assim inquestionáveis, estudos trazendo à tona o fracasso desse percurso, por que a gente convive com isso na sociedade brasileira em contextos de governos diferenciados? Nós não poderíamos aqui dizer e acusar que essas são experiências, por exemplo, que a gente só assiste em experiências de governos fascistas explicitamente, ou governos assassinos explicitamente. Não, elas são experiências que a gente vivencia e assiste em governos que dizem representar o oposto disso. Ou seja, é um trajeto de uma experiência brasileira que extrapola o poder de governar de vários grupos que estão em papel de representação governamental, em municípios, em estados e na nação, né? E na nação. E você vê a persistência desse projeto da comunidade terapêutica, apesar de todas as evidências que nós temos. Não só as evidências vividas na carne por muitas pessoas, e algumas delas estão aqui agora, e podem dar o testemunho vivo disso, e eu gostaria que dessem mesmo, mas é algo que vai além disso, porque as denúncias elas são construídas há muitos anos já, desde o começo de uma aposta péssima de um governo que se dizia progressista na nação, por exemplo, no período Dilma, e que vai engolindo a seco essa construção da comunidade terapêutica, a gente vai convivendo com isso e vai convivendo de uma maneira quase que tentando nos convencer de que é natural e vai ser assim, que nós não vamos nos contrapor a isso. Tem muitos companheiros e companheiras que imaginam que o denuncismo irá dar conta disso. Eu sou a favor da denúncia permanente e sistemática. Sou a favor de usar todos os meios possíveis. Acompanho vários grupos fazendo denúncia, me somo a eles, participo na medida que sou convidado, mas eu acho que não é a arma mais potente. Nós temos um desafio de fazer um diagnóstico mais profundo sobre a existência das comunidades terapêuticas no Brasil. Um diagnóstico que não seja só das violências que apontam a exuberância dessas tecnologias de extermínio, não é? E que nos chocam permanentemente, né? Nos chocam. Alguém contar, já vou, Sandro, um pouquinho já te passo, e que nos chocam muito, né?
Mas eu acho que nós vamos fazer um diagnóstico mais complexo, porque eu acho que o tema da comunidade terapêutica ele coloca no cenário, ele coloca a deterioração da presença do Estado no campo das políticas públicas em saúde, por exemplo, e que não estão só neste território, né? Não estão só na expressão da comunidade terapêutica. Quando o Estado abre mão de fazer a sua execução da política pública e terceiriza seu lugar sem nenhum tipo de qualidade de controle que se presta a delegar para outros terceiros a execução da sua política, né? Quando o Estado serve de repasse dos fundos econômicos públicos para o setor privado, numa comercialização da política social, numa privatização das políticas públicas e sociais. A comunidade terapêutica traz para a cena isso de uma maneira fundamental, mas não é a única, como eu estava dizendo. Hoje, a grande rede de cuidado no território, que é chamado de atenção primária à saúde no Brasil, por equipes de saúde da família, andam por ONGs, por ONGs privadas, que recebem dinheiro dos governos, contratam suas equipes e assumem um território de cuidado, num controle de qualidade absolutamente precário, sem nenhum tipo comum de modelo de cuidado pertinente com a produção da vida, com o tratamento em liberdade, com um cuidado que produza mais vida na vida vivida, né? Que esse é o sentido último da política social na saúde, não é? Qual é o sentido último da política social na saúde? A produção de mais vida nas vidas vividas, não é? Porque é isso que pode derrotar o sofrimento, não é? E aí a gente vê que a comunidade terapêutica, mas o SUS como um todo, ele vem mostrando de uma forma muito evidente uma precarização brutal dos serviços não terceirizados e um avanço brutal dos serviços terceirizados e privatizados. E se vocês acompanharem o modelo que foi se construindo desde os anos 90 para cá, de desconstrução de manicômios e construção do que nós chamamos de redes substitutivas em saúde mental, nós vamos vendo, a partir de um certo momento, principalmente, vamos assistindo uma inflexão e uma precarização a partir de 2015, 2014, 2015, a ponto da gente ter uma inversão neste processo. Ou seja, é exatamente num vazio tremendo da reforma psiquiátrica que a comunidade terapêutica é convocada pelo próprio Estado para vir ocupar um lugar de privatização, um lugar de precarização da política de saúde e de cuidado na área de saúde mental, e a gente vê essa dobra, não é? Você vem acompanhando o investimento governamental em comunidades terapêuticas e vem acompanhando a destruição das equipes, dos centros de atenção psicossocial, dos centros de acolhimento, dos centros de convivência, do cuidado no território, e você vai ver como que uma coisa anda junto com a outra, né? Como que uma coisa anda junto com a outra. E aí, quando você acompanha um governo que poderia estar radicalmente invertendo essa lógica, você vê o governo criando duas pautas para a comunidade terapêutica na mesma estrutura governamental. Uma no Ministério de Desenvolvimento Social e outra no Ministério da Saúde, né? Com distribuição profundamente diferenciada de potenciais de recurso. Então, a gente, diante do tema da comunidade terapêutica, caberia a nós abrir um painel absolutamente amplo de quais são as forças que vêm se construindo e vêm operando neste contexto
para que a gente possa medir qual é o poder de denúncia que a gente tem ao fazer as denúncias corretas da violência que elas carregam. Eu acho que não basta. Nós precisamos ir além das denúncias da violência. Nós precisamos trazer para a cena a necessidade de fazer uma reforma da reforma psiquiátrica no Brasil. Se nós não fizermos uma profunda reforma da reforma psiquiátrica no Brasil, recuperando a dimensão pública do cuidado, recuperando a dimensão pública das redes de cuidado e recuperando a dimensão pública da formação das equipes nos territórios, nós não iremos conseguir combater as comunidades terapêuticas, não é? Porque elas vão funcionando como equipamentos de vazão, de estrangulamentos que a rede pública veio gerando pela sua precarização. Eu já coloquei aqui e coloco como indicador o fato de que a gente assiste a rede substitutiva sendo um dos encaminhadores de usuários e usuárias para comunidades terapêuticas, né? Então, não são só famílias que encaminham diretamente. Não, a rede que foi construída por uma luta enorme da reforma psiquiátrica encaminha para a comunidade terapêutica, não é? E vai meio que sendo contaminada pela própria comunidade terapêutica como lógica de cuidado. Então, nós podemos assistir, se não fizermos a reforma da reforma, não é? Nesse sentido, eu lembro que nos anos 80, 90, nós discutimos a reforma da reforma do Sistema Único de Saúde, né? Gastão Wagner de Souza Campos, por exemplo, foi um pensador, é um ativista do SUS, que falava disso, né, nesses anos 90, por exemplo. A importância da gente encarar a reforma da reforma. Eu vejo que a gente chegou nesse momento no campo da saúde mental também. Nós precisamos, ao falar da comunidade terapêutica, trazer para a cena a reforma da reforma psiquiátrica no Brasil. E não adianta ficar balançando a lei de 2001. E não adianta ficar balançando as leis e decretos do Ministério da Saúde. Não adianta. Nós temos que nos dobrarmos num processo de ativação dos movimentos, não é? Dos movimentos de famílias, os movimentos em comunidade, das redes de cuidado junto com trabalhadores e defender a desprecarização do cuidado no âmbito das redes públicas, não é? Que estão profundamente detonadas. Então, eu vejo que, diante disso, essa característica da história brasileira de ser um laboratório secular de tecnologias de extermínio, né, ele nos convoca a tomar, né, essa frente, este campo da comunidade terapêutica como uma luta radicalmente necessária para quem defende uma sociedade menos desigual, para quem defende uma sociedade que se pauta pela vida, pela liberdade, pelo respeito à diferença, à singularização dos modos de viver, né, e não pela violência, pela ação policial, pelo extermínio. Então, eu queria colocar um pouco isso como um elemento que tem me inquietado muito na exacerbação necessária do que é que a gente tem vivenciado cada dia mais em torno dessas questões, né? Outro dia eu estava passando um material de uma violência em comunidade terapêutica para um grupo que também é muito ativo em Belo Horizonte, né? E uma das pessoas me escreve e fala: nossa, é muito repetitivo a forma como essa violência é praticada. E nos cabe, então, continuar mantendo a nossa denúncia e não deixar isso quieto.
e essa pessoa é uma pessoa muito interessante, eu gosto muito dela, e eu pensei, nossa, denúncia é absolutamente necessária, mas ela não vai alterar o fluxo, né, dessa destruição que a gente anda vivendo, e não vai alterar e impactar a experimentação das tecnologias de extermínio no campo da saúde, que exemplarmente são praticadas no território da saúde mental, né? E isso, para mim, é importante da gente entender para que a gente possa encarar isso. E só tem mais uma coisa que eu quero colocar, que apareceu aqui no nosso coletivo, que é o tal do manual judiciário sobre a luta sobre as estratégias de ação antimanicomial. Não sei se vocês leram o manual, né, no qual o Poder Judiciário se manifesta sobre a reforma psiquiátrica, o modelo biopsicossocial da deficiência e faz uma aposta discursiva antimanicomial e apregoa o fim dos manicômios judiciários e defende uma estratégia de modificação e de retirada das pessoas dos manicômios judiciários, esvaziamento dos manicômios judiciários e uma transferência do cuidado para as redes territoriais. Se o Poder Judiciário não entender que as redes territoriais estão sucateadas e eles têm que mobilizar o Poder Judiciário em defesa desse campo da política pública, como aliados nossos, eles vão simplesmente jogar milhares de pessoas nas redes territoriais e essas redes territoriais vão encaminhar para a comunidade terapêutica. Então, nós vamos começar a assistir uma substituição do cuidado manicomial nos manicômios judiciários para o cuidado manicomial nas comunidades terapêuticas. E em muita situação, em situações muito piores, inclusive, não é? Então, acho que isso é algo que a gente tem que ficar atento. Eu li aqui a discussão, acompanhei, desde que a Rosa Weber se manifestou sobre isso como presidenta do Supremo Tribunal Federal e foi acompanhada aí por um monte de decisões sobre o Poder Judiciário. Eu fui ler o manual e eu fiquei muito inquieto, não é? Porque eu espero que o Poder Judiciário entenda que ele tem que ser uma força proativa a favor do que eu estou chamando de vamos apostar na reforma da reforma psiquiátrica, né? Se nós não apostarmos na reforma da reforma psiquiátrica, nós não vamos conseguir enfrentar esse descalabro que a gente vem vivendo das comunidades terapêuticas e não conseguiremos proteger o massacre que vem acontecendo a milhares e milhares e milhares de vidas, não é? Queria ter falado isso para tentar aquecer um pouco. O Sandro pediu a palavra, eu estou abrindo, passando a palavra para que as pessoas possam ir se manifestando, colocando, e a gente vai puxando a nossa roda de conversa. Está aberto. Bom, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que eu não sou o Sandro, eu sou o Cláudio. Estou usando o login de uma outra pessoa que já estava pré-configurado aqui no meu computador. Ok, Cláudio, desculpe. Não, mas não, eu não teria como saber disso, né? Eu também só percebi que eu estava no login errado na hora que eu vi o meu nome aí. Mas então, querendo me apresentar um pouquinho, eu sou Cláudio Monteiro, eu sou sociólogo de formação, tenho mestrado em saúde pública, tenho especialização em saúde coletiva, especialização em violências, em impacto das violências à saúde pela Fiocruz, especialização em gestão municipal do SUS. Trabalho na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo desde 1984. E com toda essa minha experiência voltada para a área de planejamento de gestão em saúde, eu sequer poderia imaginar o que era uma comunidade terapêutica até eu ser internado. Eu recentemente passei por uma internação de 3 meses,
Inclusive, foi postado no grupo um vídeo, uma entrevista minha, que foi feita comigo, né? Onde eu pude relatar essa experiência terrível, que é você passar por toda uma dissociação de si próprio, né? Através das violências que são praticadas cotidianamente e tidas como terapêuticas em instituições que de terapêutica não tem nada, muito menos de comunitários, né? Mas eu queria colocar duas coisas a princípio. A primeira é que, assim, o que o senhor colocou a respeito de nós vamos assistir à substituição do manicômio judiciário pela internação em comunidades terapêuticas como extensão da justiça, isso já está acontecendo. Inúmeras pessoas com as quais eu convivi nas minhas internações foram internadas por decisão judicial. Então, quer dizer, isso já acontece. E uma outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: perfeita análise que o senhor fez, né, em todos os sentidos, mas o que fazer com aquele mal que não pode ser remediado? O que eu estou querendo dizer concretamente é o seguinte: como que as vítimas das comunidades terapêuticas podem estar formando uma rede de apoio entre si? Porque realmente, por mais que eu tenha tentado me esforçar, por mais que eu tenha buscado recursos terapêuticos para tentar superar, é um trauma que é indelével. Ninguém pode mensurar o que é uma internação, onde você tem os seus direitos humanos mais fundamentais violados a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, chegando às raias da violência física, né? Eu queria colocar isso, né? Primeiro, como que a gente pode fazer para remediar uma situação já criada, do ponto de vista das pessoas que foram vitimizadas? Tá? Muito obrigado. Eu acho, Cláudio, perfeito isso que você coloca, porque eu acho que esse é um grande tema da reparação, né? Esse grande tema da reparação, que não é só uma reparação no sentido de reconhecer que o Estado praticou uma violência e, portanto, vai reparar um erro. Não, não, não. É um erro de reparação que exige a construção de uma experiência nova de cuidado, né? E não é simplesmente de uma indenização, né? O que se fez não está monetarizado. Eu acho perfeito o que você traz, e eu acho que isso tem que fazer parte de uma pauta dessa luta, né? Para que essa possibilidade da gente lutar, desenhar nesse corpo todo de um coletivo absolutamente gigantesco, que tem pelo Brasil inteiro, mas as toneladas, né? Ele contenha isso que você coloca, eu acho. Eu tinha visto a sua entrevista, né? Ela foi, para mim, também muito interessante, e eu achei demais o que você colocou. Aliás, obrigado por isso, hein? Paulo, é você, né? Sou eu sim, Cláudio. Cláudio, Emerson, desculpe. Só para lembrar a todos que essa sequência de debates que nós estamos fazendo aqui no Observatório sobre o tema de comunidades terapêuticas já é uma resposta a essa provocação que Emerson vem fazendo a todos já há algum tempo, né? A primeira vez que ele fala, né? Traz essa fala dele aqui para o grupo, e que o Observatório sente-se intensamente provocado por isso, a ponto de nós estarmos criando um projeto que é lançarmos um livro em maio do ano que vem, com artigos, desde artigos científicos até depoimentos, relatos de ex-internos, familiares, afins, ex-funcionários, né, de comunidades terapêuticas, e também a proposta de construirmos um documentário sobre comunidades terapêuticas, de novo, lançando todo esse material em maio do ano que vem, para que a gente comece a criar exatamente isso que Emerson fala, que é a reforma da reforma do antimanicomial, né? Ou seja, a gente tem material suficiente em mãos para poder disparar esse estudo, esse trabalho todo. Além disso, também eu queria ressaltar que essa tecnologia de aparente cuidado, que não é cuidado, né, de pessoas com sofrimento mental, onde se misturam religião com o cuidado em si,
Isso também, como diria Emerson, já vem de centenas de milhares de anos, né? Porque é tão antigo que a gente perde a conta. Desde a Idade Média isso é conhecido. E, a partir disso aí, ela se instala no mundo inteiro. Então, ela é forte, muito forte, no México, né, onde tem também similares a comunidades terapêuticas. Em breve, nós teremos aqui o diretor executivo de uma ONG que estuda, trabalha e pesquisa sobre esses diferentes formatos de comunidades terapêuticas no mundo inteiro, que é o pessoal do Desinstitute. E aí faz parte dessa sequência toda também nossa, que está construindo conosco esse movimento todo a partir para ser lançado em maio. Bem, e só para terminar, eu proponho, Cláudio, Edu e todos que estão aqui presentes, que a gente crie um subgrupo dentro do observatório, assim como tem o Papo de Segunda, que seja um subgrupo dedicado a comunidades terapêuticas. E aí, neste subgrupo, vocês possam articular todo esse movimento com ex-pacientes, familiares, afins, ou seja, ganhar corpo esse movimento de resgate de cidadania dessas pessoas que passaram por todo esse sofrimento em comunidades terapêuticas. Mas, assim, o observatório está absolutamente afinado com tudo isso, como não podia ser diferente, tendo o Emerson como um dos cabeças dele. Né? Então... tem aqui a Maria Pimentel e depois o Edu Real. Maria, pode falar? Sim, boa noite. Então, eu vou um pouco na linha do que o Paulo está falando, de pensar que nós já temos construído essa reflexão sobre todas as temáticas que têm atravessado essa questão da comunidade terapêutica e, especificamente, temos levantado no grupo e até no WhatsApp muitas questões sobre isso. Mas eu acho que de todos os debates que a gente fez, assim, me parece que hoje essa intervenção do professor Emerson, ela dá uma dimensão, assim, muito próxima, né, do que a gente está tratando. E, ao mesmo tempo, muito grande, né, Emerson, assim, eu acho que quando você traz para a gente, e eu estou falando assim para dizer que eu estou concordando com o Paulo, a gente está no acúmulo dessa discussão, né? A gente está trazendo, colocando questões, e de repente, para mim, fica claro hoje quando você fala, nós não podemos pensar comunidades terapêuticas sem pensar o próprio processo de construção, né, do Sistema Único de Saúde, na área da saúde mental. Não dá para separar essas coisas, porque entender que esse fomento, em todos os sentidos, das comunidades terapêuticas, e eu lembro, em algum momento que foi colocado aqui, 200 mil pessoas, né, e mesmo para mim, que vem acompanhando essa discussão, foi um susto, a gente está falando de 200 mil pessoas, exatamente isso, assim, a gente não está falando desse fomento de um lado, de uma ponta das comunidades terapêuticas, sem estar falando da precarização, da impossibilidade que o próprio sistema de saúde teve de não atender isso. Então, a gente está tratando aqui de uma situação que ela é muito difícil, porque a gente está falando de como que essas comunidades terapêuticas foram ocupando um espaço que existia, uma demanda que não tinha para onde ir. Então, quando você fala isso, assim, eu fico pensando por dentro do sistema de saúde mental, como a gente tem visto isso, porque a gente não tem outras... a organicidade dessa política ela não aparece, ela não tem por onde escoar, e aí a gente vê que aquilo que tem de ferramenta para dentro do próprio sistema são as comunidades terapêuticas. Então, eu vejo isso acontecer, tenho visto isso acontecer, e aí também pensar um pouco quando você fala dessas redes de território. A minha experiência na área, eu não diria nem da saúde mental, porque hoje eu trabalho com saúde mental, sou psicanalista, mas toda a minha história
é na área social, eu sou assistente social, então estive por mais de 10 anos trabalhando por dentro das favelas, por dentro da periferia, tendo um encontro muito significativo com tudo isso na minha vida. E hoje eu não estou trabalhando também por dentro do sistema público, e eu estaria nessa rede de territórios. E aí também pensar um pouco isso, o que isso pode significar? Eu trabalho na periferia de Niterói, no Engenho do Mato, e a partir de um espaço que é uma ocupação cultural, que a gente tem várias ações nesse sentido da educação e da cultura, e que foi atravessada pela questão da saúde mental. Foi atravessada porque na nossa relação com a comunidade, essa questão começou a aparecer. E a gente não tinha nem na unidade básica de saúde, no posto, né, médico de família, e nem na proximidade para onde encaminhar isso. E aí eu, como psicanalista, montei um projeto que se chama Circulando Afetos, que é um projeto de promoção da saúde mental para as mulheres. E estou trazendo isso para a gente pensar o que isso tem a ver com comunidade terapêutica. Nada, a princípio, mas tem a ver exatamente com esses sentidos do que a gente está falando, de como que a gente vai construindo coisas para dar conta de uma demanda, de uma realidade, porque o próprio sistema não está dando conta. E aí vem a questão da reforma psiquiátrica. Quando a gente se depara com uma demanda que a gente não tem por onde escoar ela, então, no primeiro momento, quando a gente pensa esse projeto, já desde o início a gente sabia que a gente não estava falando em substituir o sistema, mas sim se articular com ele e tentar fortalecê-lo. Mas, de alguma forma, em algum momento, a gente viu o oposto acontecendo. A gente viu o sistema encaminhando pessoas para a gente, e não ao contrário. A gente viu essa precariedade do sistema de saúde. Eu estou falando de uma cidade que é uma cidade, enfim, com índice de desenvolvimento humano alto, né, enfim, referência em várias áreas aí, que é a cidade de Niterói, mas que está muito precarizada no sistema de atendimento da saúde mental. Então, também colocar essa questão dos territórios, né, como é que a gente vai pensar isso, para que a gente não esteja, de novo, criando um paralelo, né, criando uma forma aí de arremedo aí em relação a essas debilidades que estão colocadas hoje no sistema. Então, eu coloco isso para dizer exatamente assim, eu vi nos últimos tempos algumas pessoas que eu consideraria seríssimas, né, mas dentro da sua função, por falta de opção, encaminhar alguém para a comunidade terapêutica. E a gente perguntar, mas como isso? Né? Mas como você está fazendo isso? Tipo assim, e é isso? O que você faz com isso aqui? Que você não tem para onde ir, que você não tem o que fazer. Então, é voltar a isso, Emerson, como você coloca, é a reforma da reforma. Não dá para pensar que nós chegamos a isso de ter 200 mil pessoas atendidas nessas comunidades terapêuticas com esse perfil de violação de todos os direitos que a gente conhece, né, que a gente lutou, sem entender que isso também foi produzido pela precarização desse nosso sistema de saúde na área da saúde mental especificamente. Então, quando você coloca... É o que eu falei, assim, para mim vem toda a dimensão do que é isso, mas aí eu fico perguntando, por onde? Por onde começar? Né? E o Cláudio agora traz um pouco esse envolvimento, né, com os protagonistas dessa vivência, então é óbvio que é isso, articular isso. Esse final de semana a gente teve a Conferência Livre de Saúde Mental das Periferias, foi muito importante, mas, assim, ainda me parece que está tudo, sabe, meio solto, porque é isso, eu tenho 200 mil pessoas aí nessas comunidades, o que eu faço? Para onde eu vou? Como é que a gente começa a reestruturar? O que está acontecendo nos territórios? Quais são os caminhos? Enfim, é só uma reflexão aqui que a sua fala produziu. É isso, gente. Estamos na luta aí, mais uma vez, né?
lidando com tudo isso. Obrigado, Maria. O Edu, você pode falar? Oi, camaradas. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos ouvindo, Edu. Pessoal, meu nome é Eduardo Real. Eu já estive aqui no Bate-Papo. É um prazer estar novamente. Inclusive tem um programa, um bate-papo aí gravado, que está disponível no grupo lá, né? Que tem um papo sobre comunidade terapêutica também. Camaradas, eu não sei se eu vou começar. Eu quero tocar em alguns pontos, né? Mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência primeiro com comunidade terapêutica, que em 2011 foi minha primeira internação involuntária, né? E por 7 meses nessa internação, eu passei por todo tipo de violência, dessas que vocês veem descritas nos relatórios, nas pesquisas acadêmicas, nos TCCs e tudo mais. E vi acontecer de forma mais intensa até com outros pacientes, né? Inclusive alguns perdendo a vida nesses 7 meses que eu passei numa comunidade terapêutica no município de Cotia, em São Paulo. E depois dessa internação, eu passei por muitas outras, foram 14 internações, né? Algumas de 1 mês, algumas de vários meses, mas em todas eu passei ou assisti violências e violações muito graves, absurdas, né? E aí, enfim, né? Tudo isso me colocou num ciclo, né, de internação, saí da internação muito machucado, voltar a um uso sempre mais compulsivo, e me distanciando de quem poderia me internar novamente. E aí, quando estava muito acabadinho, voltava e era internado de novo, um ciclo, né? E aí esse ciclo se iniciou também, porque a rede aqui do município, quando eu verbalizei para minha família lá em 2011 que eu estava tendo problemas com substâncias, a gente procurou a rede de atenção e não encontrou, né? E ela continua a mesma coisa desde 2011. A gente tem um CAPS aqui no município de quase 800 mil habitantes. E aí eu vou lembrar que 2011, no mesmo mês que eu estava internado, aí já era o meio da minha internação, era o mês de julho, no dia 22 de julho de 2011, Dilma Rousseff se senta numa mesa com várias representações de federações de comunidades terapêuticas e assina um grande pacto nacional de orçamento, de destinação orçamentária para a comunidade terapêutica. Eu estava internado naquele momento, eu não poderia saber do que estava acontecendo, das decisões que estavam sendo tomadas sobre nossos corpos. E eu só vim saber disso muitos anos depois, a hora que eu entrei para a luta antimanicomial. Então, eu acho muito importante falar do primeiro ponto que eu queria trazer, que é a participação efetiva, plena, de nós, pessoas usuárias da RAPS, pessoas potenciais clientes de comunidade terapêutica, pessoas que passaram o inferno dentro de comunidades terapêuticas. É importantíssimo a nossa participação efetiva na construção de políticas públicas e dos espaços de decisão e dos espaços de controle e da porra toda.
No entanto, isso não acontece ainda, isso não é real para nós, né? Nós temos alguns espaços que nos são cedidos, mas a construção efetiva de política pública, ela não é real para nós. Dia 31 de agosto desse ano, foi entregue pelo governo federal ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, que é a política de governo que vai do dia 1º de janeiro de 2024 até o último dia do ano de 2027. E nós não estamos nesse PPA a não ser em diretrizes que foram elaboradas na 17ª Conferência Nacional de Saúde, que não nos contempla por inteiro. Bom, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que é onde há uma grande participação de usuários e usuárias da saúde mental e de pessoas que, como eu, já vivenciaram os infernos de estar numa comunidade terapêutica, foi adiada para dezembro. Então, o material que a gente vai produzir, ele não vai virar política pública, essa que é a real. Ele não vai entrar no plano plurianual do governo federal, ele não vai entrar no Plano Nacional de Saúde. É um material que vai ficar disponível e, se tiver uma boa vontade, de uma boa alma dentro do governo, vai pincelar uma proposta e vai colocar em prática daquele jeito. Bom, esse é o primeiro ponto. E aí, para finalizar, vou colocar o segundo aqui. Diante de tudo isso, uma coisa que me apavora, inclusive me apavora como potencial cliente de comunidade terapêutica. Por que potencial cliente? Hoje eu estou abstêmio de crack. Eu era usuário de crack. Eu gostava de fumar crack. E isso legitimou, né, todas as internações que eu tinha, que eu passei. E legitimou todas as violências que eu passei, e que muitos de nós passaram. Legitimou segundo a decisão deles, né? E diante de tudo isso, o que mais me preocupa é o silêncio de quem a gente tem como bancada progressista no Congresso. A bancada progressista não tocou no assunto PPA, fomento à comunidade terapêutica. Desculpa, que eu não falei sobre uma questão do PPA. No PPA apresentado pelo governo federal, além de ter pouca participação social, nossa participação na construção, quase nada, existe lá, na política de cuidado à pessoa usuária, a diretriz de aumentar o orçamento direcionado a comunidades terapêuticas, de 245 milhões para quase 800 milhões. A camarada aqui que falou que são 200 mil pessoas internadas, né? Esse é um dado das comunidades terapêuticas que estão porcamente regulamentadas. Porque não existe o que regulamente esses campos de concentração. Existe o que passa um pano lá, né, e fala, dá para funcionar minimamente. Mas são 200 mil nessas regulamentadas. Existe aí papos, né, que a gente pode chegar, se contar direitinho, a quase 400 mil pessoas internadas. É o segundo sistema prisional brasileiro. É o segundo sistema aprisionador de corpos, sem a mínima possibilidade de legítima defesa. E aí, esse PPA ele aumenta para 800 milhões o orçamento. E a gente está observando um silêncio
cortante da bancada que se diz progressista. Existe toda uma mobilização para vários outros assuntos, mas para as vidas loucas, para nós, usuários, pessoas psicodiferentes, psicodivergentes, gente louca, tão pouco se lixando, essa que é a real, e isso me causa muito desespero. Emerson, sobre jogar pessoas em comunidades terapêuticas depois do cumprimento de fechamento dos hospitais de custódia, né, bem colocado pelo Cláudio, isso já acontece por decisão judicial ou por encaminhamento da família ou de alguém, sei lá, né? Porque qualquer pessoa interna qualquer pessoa hoje, é só pagar. Então, já existe essa prática. E eu digo mais, eu entendo que está tudo muito bem alinhado. Fechamento dos hospitais de custódia e aumento de orçamento para a comunidade terapêutica. E aí esses desgraçados, entusiastas de comunidade terapêutica, esses presidentes de federações, como, por exemplo, a FEBRACT, a FEBRA não sei o quê, né? Que são sindicatos patronais, né, das comunidades terapêuticas, eles colocam dados forjados, eles pegam casos pontuais de boas práticas e aí apresentam para o governo e o governo fala, não é tão ruim assim. Não é tão ruim para os usuários assim. Olha aqui, ó, essa comunidade terapêutica ajudou um usuário. E aí vai lá e libera a verba. Então, no meu entendimento, isso faz parte, isso tudo que está acontecendo é parte daquele acordão, daquele pacto que aconteceu no dia 22 de julho de 2011. Isso tudo também é retrato de uma política de alianças, de uma política de conciliação, que ela vem com o discurso de precisamos nos aliançar, nos conciliar para combater o fascismo. Tudo bem, eu acho que isso vai funcionar em outras áreas, mas para nós da saúde mental, para nós pessoas loucas, continuamos dentro de uma conjuntura de um estado de exceção, de um estado fascista que nos tranca, que nos pune, que nos tortura, sem direito à memória, à verdade, à justiça e à reparação. Enfim, obrigado aí pelo espaço. Valeu, Edu. Ótimo, Edu. Valeu, obrigado você. A gente tem o Paulino aqui inscrito e depois o Paulo Mariante. Paulino, você? Boa noite a todos. Eu conheci vocês através do Eduardo e estou ouvindo a fala. Eu não sou da política, né? Tenho 50, tive a minha fase de curiosidade sobre as drogas, eu sou muito curioso sobre todos os assuntos, mas sou muito curioso sobre a pessoa, né? Sobre as pessoas. E eu estou ouvindo vocês e junto com alguns amigos, né? O Eduardo está nos ajudando também. Eu estive numa comunidade dessas 2 vezes. A primeira, eu assumi a culpa, porque eu usei uma substância de maneira errada e tive um surto psicótico, que está laudado, inclusive, pelo meu psiquiatra, que me acompanha desde 2006. E a segunda vez foi por vontade da minha família, aonde eu não tive apoio nenhum, nem da instituição, nem da família. Então, assim,
eu não sou especialista sobre política, mas o Estado de São Paulo é o único que aceita esse tipo de internação involuntária. E aí a gente lembra da Cracolândia, aonde as pessoas lá são vida louca, como o Eduardo falou. E eu não coloco o Eduardo nessa situação, mesmo que ele use a substância X, porque o que interessa, gente, não é a substância, né? É como você trata a pessoa. Se ela usa substância X, Y, Z, o Gilmar Mendes, em 2015, travou o Superior Tribunal de Justiça porque ele comparou a maconha ao fumo e ao vinho. Então, fica muito difícil quando você fala o cara é drogado. Tá, remédio também é vício, certo? Ah, tô com uma enxaquecazinha, vou tomar 2, 3 paracetamol. Chega uma hora que seu corpo está pedindo paracetamol sem você ter dor, ou cria uma dor para você ter. Então, gente, é assim, a discussão, ela é política, que não é meu métier, beleza? Mas eu passei pelas instituições e vivi e convivi com universos paralelos de pessoas que não tiveram a oportunidade que todos aqui têm de ter informação. Porque todos aqui, com certeza, não está essa hora na biqueira fazendo 5 mil reais para deixar a mãe viva porque sabe que vai morrer aos 22 anos. Esse é um dos relatos de um menino que tinha 19 e que apanhou porque tentou fugir. E que levou coronhada na cabeça e foi apontado arma para ele. Ele fez 19 lá dentro. No segundo mês ele tentou fugir. Fugiu ele e um outro. O outro usou ele de laranja. Enquanto batiam nele, o outro fugiu. Então, é assim, quem nunca esteve lá dentro, fica só na burocracia, é fácil. Quem viu, ouviu e viveu, sabe que esse blá, blá, blá não resolve. Porque tudo envolve laranja. Tudo envolve verba. Tudo envolve dinheiro. Então, o governo do estado é o único que aceita, e a clínica onde fiquei, dos que estavam lá, uns 60% era do Paraná. E o que eles fazem não é um resgate, é um sequestro. E isso é criminal. E assim, continua acontecendo e vai acontecer, porque o problema também é socioeconômico e é apoio aos familiares. Por quê? Muitas das pessoas às quais eu conversei lá tinham um problema com a família que eu tenho, de não conversar com a família, da família não ter diálogo. E eu não tenho contato com a minha família porque eu optei em não deixar eles me verem definhando por conta do meu HIV. E esse distanciamento fez com que se criassem lendas ao meu respeito, porque usa droga, porque faz isso, porque faz aquilo. E aí se generaliza muito, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse patamar todo de vocês, principalmente os que fazem política, com um olhar socioeducativo, porque o menino que nasce no meio da favela, que é abandonado pela mãe, pelo pai, é criado por uma avó que só bate, que tem os amigos que só andam com fuzil na mão, e ele ganha aos 4 anos para ajudar a tomar conta da biqueira, qual é o futuro e as possibilidades que essa pessoa teve de ser uma pessoa melhor. E aí todo mundo descriminaliza e coloca todo mundo no mesmo patamar, certo? Só que aqui, quem bebe? Eu não bebo. Odeio bebida. Não gosto nem do hálito. É crime, então, para mim, seria um crime beber. Né? Então, drogas lícitas e ilícitas não é o caso. O caso é a parte social do governo, a parte social que nunca foi feita, como foi dito aqui pelo Emerson,
né? Quanto menos informação o povo tem, mais fácil de manipular é, e isso vem desde a época da escravidão, aonde, quando foi feita a abolição, se deixou os escravos haver navios sem dar nenhum tipo de recurso para eles. E isso acontece até hoje. E essas pessoas se viram. Existe um universo paralelo que eu tenho certeza, o Eduardo conhece, mas ele conhece, não sei com o mesmo intuito que eu, né? Mas assim, Edu, eu sou observador de pessoas. E aqui não colocando religião, porque isso também tem dentro de igrejas. Igreja Batista, igreja evangélica, e é do mesmo jeito. E é do mesmo jeito. E eu sei disso porque um dos meninos da primeira era da Igreja Batista, o lugar era da Igreja Batista, se transformou numa clínica, e era o mesmo esquema que é o que se tem dentro das prisões. Tanto é que o vocabulário é o mesmo da prisão, e você troca um cigarro por 5 bolachas, um pacote de bolacha por um copo de chocolate, e as trocas são feitas à base de cigarro e bolacha. E aí volto ao fato. Se você não dá educação, se você não dá possibilidades, se você não dá oportunidades, esse mundo paralelo vai continuar. E para o governo, é mais fácil ter essas clínicas do que, como o Eduardo disse, colocar na prisão, que já estão superlotadas. E a gente lembra do Carandiru aqui, quem é mais velho, né? Que não cabia nem mais uma pulga lá dentro. E enxoxavam gente. Então, assim, o PCC, o PTT, o PPP, sei lá o quê, eles tentaram entrar na política. E os políticos barraram. E todo mundo aqui sabe disso. E se eles tivessem entrado na política, eles estariam ganhando uma grana, velho. Derrubariam toda a bancada evangélica. E aí? Nós, que somos curiosos por uma substância e temos na substância, seja ela álcool, cigarro ou qualquer outra, um mínimo de felicidade naquele momento que você precisa, porque eu fumo cigarro que nem um louco, parece uma vaca velha. Por quê? Porque eu sou ansioso. E eu acendo um atrás do outro quando eu estou trabalhando. E eu não vejo isso. E aí? É crime? E se fosse uma pedra de crack? Seria. Puta merda, se ele usa crack, eu vou internar. Mas cigarro pode. Ah, encher a cara. Todo mundo tem aquele cara que todo mundo convida para o casamento, que sabe que ele vai dar show, mas ninguém vê no dia seguinte se ele está bem. E o que tem acontecido é esse como você fica quando você sai da clínica. Ninguém pergunta, porque já é problema da família. Terminou de pagar, já estou livre de você, agora você resolve com a família. Aí você chega em casa, todas as suas contas de 6 meses atrasadas, sem água, sem luz, sem nada, e a família não está olhando mais para sua cara. E aí a oportunidade vem aonde? O governo não olha, o governo não aceita, o governo não acata. Eu saí em novembro e até agora, eu estou pedindo defensoria pública desde janeiro, ninguém me ouve. Então eu resolvi participar e eu estou vendo que tem o viés político, mas eu acho que vocês precisam ouvir de quem não é político, de quem viveu uma situação sem estar usando droga nenhuma, porque eu já estou com 50 anos e a curiosidade passou, e preciso viver o resto de vida que eu tenho com saúde. E não tem quem nos dê essa oportunidade. E eu agradeço, só isso. Obrigado, Paulino. Só para dizer que aqui não tem ninguém que é político, não, tá? Aqui tem técnicos, tem usuários e usuárias, tem ativistas, militantes, não tem nenhum. Paulo Mariante, por favor, você. Bom, começando, boa noite a todas, todos e todos. Eu sou advogado popular, sou militante do Movimento Popular de Saúde de Campinas, estou atualmente na presidência do Conselho Municipal de Saúde de Campinas e participo também do movimento LGBT, né, e algumas outras frentes. Bom, a primeira questão que eu queria colocar é a seguinte, né,
num certo sentido, todos somos políticos, né? A questão hoje de comunidades terapêuticas e o desrespeito na ideia do cuidado em liberdade é essencialmente uma questão política, né? O autoritarismo do manicômio, o autoritarismo da comunidade terapêutica e outros autoritarismos são opções políticas por uma visão de mundo, né? Em alguns casos é aquela chamada bondade autoritária, tem que cuidar daquele coitadinho, nem que seja espancando e trancafiando, mas está cuidando daquele coitadinho. A gente sabe muito bem, né, por onde vai isso aí. Então, eu queria colocar que, e aí dialogando, né, com o Edu, que uma pessoa que pessoalmente, um cara que pessoalmente eu conheci mais recentemente, na Marcha da Maconha de São Paulo desse ano, mas que eu tive um primeiro contato com ele num evento, por incrível que pareça, da Memória, Verdade e Justiça LGBT. Ele deu um depoimento sobre as torturas que ele viveu, já não mais na ditadura militar, mas no período posterior. E dialogar com o Edu e com todo mundo aqui no seguinte sentido. Eu acho que é importante a gente tentar fazer uma leitura do cenário, porque o Edu lembrou muito bem daquele episódio na época do governo Dilma. E eu lembro, porque nessa época já estava participando bastante, inclusive de Conselho Municipal de Saúde, do embate que os companheiros e companheiras da saúde no governo Dilma fizeram para que não saísse um centavo do Ministério da Saúde para comunidades terapêuticas, mas, e aí eu vou falar aqui, eu sou militante do PT, não vou esconder não, graças a uma combinação de esforços, né, lamentável, entre Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, e Zé Eduardo Cardoso, da Justiça, as comunidades terapêuticas começaram a ser financiadas no governo Dilma. Claro que aumentou muito depois do golpe, mas ainda com Bolsonaro, mas começaram lá. Então, é importante, eu penso, que a gente precisa, de fato, identificar, Edu, quem que é nosso aliado. Para mim, e aí vou mencionar uma coisa mais recente, também da bancada do PT. Alguém aqui esqueceu daquela votação que teve na Câmara dos Deputados da isenção fiscal das comunidades terapêuticas? Vamos relembrar. Memória fundamental na luta política, e se a gente não tem memória, a gente fica acreditando em canalha. Quando teve aquela discussão, e inicialmente a Câmara tinha aprovado um texto sem essa isenção, o Senado acrescentou, voltou para a Câmara. Aí o que nem vou falar da direita, aliás, da direita eu só espero ruindade, eu olho para a esquerda, da direita eu não espero nada de bom, eu não tinha que ficar indignado porque ou o PSL, ou o atual PL, está fazendo coisa de fascista, do fascismo eu só espero isso. Agora, vamos ver as bancadas da esquerda, a única bancada que fechou questão pelo não à isenção fiscal foi a do PSOL. A do PT, a liderança propôs liberar o voto. E sabe por quê? Se fosse fechar a questão, ia ter fechado a questão no voto sim à isenção das comunidades, que, aliás, foi o voto do PDT, do PCdoB e do PSB. Olha como estamos bem de esquerda aí, defensora de direitos humanos. Então, coloco isso, e com muito carinho, tá? Ao querido companheiro Edu, no fato de que eu penso que em relação a algumas questões, o que cabe a todos nós que somos militantes é intensificar a mobilização e gritar e denunciar, não adianta. Eu não posso ter, por exemplo, o governo agora, qual o sentido político de um governo que se elegeu, pelo menos alguns de nós, né, fizemos campanha para derrotar o fascismo. O Edu tem lembrado muito, inclusive, isso, né? Pô, mas então não pode criticar, olha o fascismo aí. Vamos lá. Aí esse governo vem e cria um departamento de apoio às comunidades terapêuticas, que também não deveria ser surpresa, de certa maneira, porque o ministro Wellington Dias, quando governador no Piauí, foi incentivador de comunidades terapêuticas. E essas coisas não surgem do nada. A companheirada lá do Piauí fala bastante a esse respeito, e fala mal, né? Não são coisas boas. Então, queria colocar em relação a isso, que o cenário que nós temos é esse. E eu entendo que a nossa pressão, por exemplo, vou colocar uma questão,
nós tivemos uma discussão aqui no Conselho Municipal de Saúde de Campinas, onde nós nos colocamos como conselho, numa posição absolutamente contrária a comunidades terapêuticas, e inclusive definindo que a gente vai começar, a Comissão de Saúde Mental do Conselho, a tentar avançar em outras áreas, porque aqui também, o que eles fizeram? Como eles sabiam que o Conselho Municipal de Saúde jamais aprovaria qualquer valor para comunidades terapêuticas, eles passaram isso pela assistência. Eles botam o dinheiro via assistência. Então, nós vamos ter que ir para cima e, na minha opinião, nós temos que cobrar. A minha dúvida, Edu, quando fala de parlamentares aliados, é que eu acho que os nossos parlamentares aliados de verdade não são muitos, mas acho que nós temos que cobrar das nossas instâncias de participação, Conselho Nacional de Saúde, Conselhos Estaduais de Saúde, todas as instâncias onde a gente tem possibilidade de incidir, nós temos que fazer essa cobrança. É inadmissível que se mantenha esse tipo de situação, e das comunidades terapêuticas, eu encerro com a seguinte observação. Quando saem essas notícias sobre as violências praticadas, qual é o discurso dos defensores da comunidade terapêutica? Não, essa é uma. Até hoje eles não apresentaram, eles não tiveram a capacidade de apresentar, por exemplo, apresentar com imagens, ensine e alguma visitação a comunidade terapêutica que é boa. Eles dizem que tem. Aqui em Campinas tem a instituição Padre Haroldo, eu vou dar um nome e sobrenome, porque a gente fala isso, inclusive, em reunião do Conselho. A instituição Padre Haroldo é tida por alguns como, digamos, olha que coisa, né? Menos ruim. Mas aí a gente descobre, por exemplo, que na hora do lanche é a hora da oração. Isso é violência. E com dinheiro público isso é feito. Isso é uma violência. A imposição de prática religiosa é violência, para mim é tortura. E é feito com o uso de dinheiro público. Então, acho que essa situação que a gente tem não é uma coisa, o que eu estou falando, assim, só espero que isso não soe como desânimo, nós não temos o direito de desanimar. Agora, nós temos que olhar o cenário, que infelizmente está difícil, está muito difícil, porque para mim, quem diz que é defensor de direitos humanos e é conivente com comunidades terapêuticas é hipócrita. É hipócrita. Defensor de direitos humanos jamais poderia aceitar comunidades terapêuticas. Era isso que eu queria colocar, parabenizar por esse momento, agradecer a oportunidade de ouvir o Emerson, o Cláudio, o Edu, o Paulino, as pessoas aqui que estão nos colocando, e que a gente possa fortalecer a nossa luta cada vez mais, né? Manicômios e práticas manicomiais, nunca mais. Obrigado. Boa, Paulo. Obrigado, Paulo. Ótimo. Eu acho, assim, a minha sensação, né, porque quem vem de uma luta bem anterior, né, quer dizer, todo mundo que vivenciou uma experiência de só existir a oferta manicomial, por exemplo, na saúde mental, e participa do começo da luta para iniciar o reconhecimento de que era possível cuidar em liberdade com outros dispositivos terapêuticos que não os manicômios ou a psiquiatria só, e depois participa e vê ganhos nessa experiência, não desanima, Paulo. A gente sofre recuos conjunturais, mas a gente não desanima, porque a gente já viu nascer do nada, né? Já viu nascer em plena ditadura, luta por coisas que a gente nunca imaginava que num país como o Brasil, historicamente, se desdobraria numa política importante no Estado brasileiro. É óbvio que nós temos recuos, e isso é fundamental a gente entender. E a gente precisa também incorporar a noção de que a nossa luta setorizada, ela tem que ser intersetorizada, porque se ela não for uma luta de políticas intersetoriais, né? Ou seja, a saúde, ela não pode sustentar sozinha uma questão dessa. Então, por exemplo, brigar contra a guerra às drogas como política de Estado e defender que pessoas que estão em sofrimento por uso abusivo de seja lá qualquer substância que for, não é? Que nem já se colocou aqui,
pode ser o cigarro, pode ser o álcool, pode ser os remédios que os médicos dão, não é? A gente sabe que medicamentos à base de opiáceos são um grande desastre epidêmico, né, de problemas de saúde mental em boa parte dos países, né? Veja só os dados americanos e os brasileiros sobre isso. Então, essa construção de uma política nessa área exige uma conexão nossa com o judiciário, exige uma conexão nossa com a educação, porque se nós não conseguirmos nos conectar com outros setores do campo de políticas sociais, a gente não consegue construir alianças poderosas, né? Nós precisamos ter alianças poderosas nesse campo. Nós precisamos ter gente do Ministério Público, nós precisamos ter gente do Judiciário em geral, que consigam defender exatamente nesse caso. Adriana, o microfone está aberto. Está aberto, continua. Obrigado. Não, fecha. Então, essa situação, ela é chave para nós. Nós precisamos entender que, por exemplo, ontem teve a disputa dos conselhos tutelares, não é? Isso tem ou não tem algo a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Tudo. Qual foi o grau de mobilização em todos os lugares em que as pessoas compreendiam que, apesar da luta que se está tendo no território da saúde mental, o Conselho Tutelar era fundamental para a gente também disputar, não é? Então, essa é uma luta que a gente não pode delegar. Isso que o Paulo acabou de colocar é fundamental. Óbvio que a vida é uma manifestação política permanente. Mas eu entendi que o Paulino estava colocando uma questão que é uma situação muito desastrosa que a gente vive de uma boa parte dos políticos profissionais, né? E aí o Paulo dando vários testemunhos. Infelizmente, não são todos, eu diria que não são todos, né? Mas a maioria dos políticos profissionais eleitos pela população brasileira, porque nenhum deles foi lá e tomou a cadeira, eles foram eleitos, né? Que nem ontem o Brasil elegeu uma bancada de direita na maior parte dos conselhos tutelares, né? E daqui a pouco nós vamos reclamar das pessoas de direita nos conselhos tutelares, fazendo políticas anti-vida, defendendo comunidades terapêuticas, propondo levar adolescentes para esses territórios. A gente vai ver isso tudo, óbvio, não é? E ontem, qual era o fronte dessa luta que nós tínhamos ontem? O quanto os partidos políticos, o quanto os parlamentares que se dizem mais progressistas se envolveram de fato na luta ontem pelos conselhos tutelares, né? Então, essa questão estava muito pouco trabalhada no interior das comunidades, mas os setores conservadores evangélicos e bolsonaristas não cochilaram, não deixaram de militar. Então, nós precisamos ter uma visão dessa amplitude da frente de luta que nós estamos inseridos, né? A luta intersetorial, o entendimento de que uma política de saúde ela compõe e é composta pela política de moradia, pela política de lazer, pela política em relação à juventude, pela política em relação à questão das drogas, e vai por aí afora, é fundamental para nós, né? E isso tem diminuído, o entendimento das pessoas sobre essa questão tem diminuído, né? A gente já teve encontros aqui na segunda que eu participei, em que eu coloquei, gente, precisa-se de uma aldeia para cuidar de alguém em sofrimento.
Não é um serviço de saúde, não é um CAPES e ponto final. Quer dizer, um CAPES só será adequado se ele for um componente comunitário do território onde ele está, das forças vivas desse território, não é? Senão, ele é um mero servicinho a mais, que vai lá com a porta dizer pode vir, não pode vir, hoje não estamos em condições de atender, fecha a porta, entendeu? É aquilo que o Edu colocou lá em 2010 ou 11, se eu não me engano, que ele falou, sai a carta de ajuda em termos de serviço de saúde e não encontra nenhuma porta aberta. Não encontra a porta aberta, não é? Então, isso é fundamental que a gente construa uma... Por isso eu falo da reforma. A gente tem que construir equipamentos de cuidado, equipamentos terapêuticos que sejam orgânicos a comunidades onde eles estão instalados e que estejam ali para serem portas de conexão, não? E não espaços de bloqueio. Isso vale para a escola, gente. Quantas escolas você passa numa comunidade, os meninos na rua sem ter nada que fazer e a escola fechada com um ginásio instalado lá dentro? A escola, e isso já foi experimentado em vários lugares, é um equipamento da comunidade. Ele tem que estar aberto sábado e domingo, não é? A comunidade tem que ocupar esses dispositivos. E a gente não, a gente tem uma visão, não nós aqui, mas a gente, nas políticas, tem uma visão muito dependente, né, do serviço, da burocracia. É um aprisionamento incrível, né? É isso aí, Cláudia. Muito grave que aconteceu ontem, em termos de conselho tutelar, muito grave, né? Eles são ativistas que sabem aonde eles botam energia, Cláudia. É só ver como é que eles se movimentaram ontem. Ontem eles se movimentaram com muito foco e ganharam a eleição. E ganharam, não é? E a esquerda meio lamentando. A gente não pode lamentar que os bolsonaristas ganharam. A gente tem que lamentar porque que a gente não conseguiu fazer disputa. É isso. Não é? Nós não somos minoria. Nós somos, sim, completamente desorganizado em relação a várias pautas e não conseguimos fazer aquilo que o Edu colocou. Ora, quer discutir seriamente esse tema? Coloca as pessoas que estão envolvidas como usuários, como pessoas que estão dentro dessas comunidades, as redes familiares na discussão sobre isso. E aí ele mesmo constata, a gente não tem conseguido toda a mobilização necessária. Não é? Mas é isso que nós temos que fazer. A gente tem que voltar a trabalhar num outro lugar, que não é só o lugar das instituições já organizadas. Não é? Nós temos que estar no interior da comunidade, nós temos que estar no dia a dia do trabalho em relação a isso. Eu acho que, às vezes, o movimento que se propõe ser mais progressista, que defende o cuidado em liberdade, ou mesmo defende uma escola mais participativa junto à comunidade, às vezes a gente que compõe essa frente não consegue dimensionar a importância de certas lutas. Eu acho que ontem o tema do Conselho Tutelar foi exemplar. Exemplar. Né? Em todos os lugares é isso que nós estamos vendo. Hoje estava vendo um pessoal de Rio das Ostras, dos 6 eleitos, só uma pessoa foi do campo progressista. Né? Então, é de chorar isso. Porque isso tem impacto, e tem impacto violento sobre o campo da saúde mental. Não tenho a mínima dúvida disso. Né? Bom, gente, continua em aberto. Paulo,
não quer falar? A gente já está indo para um caminho de um percurso de finalização. Eu achei que foi muito enriquecedor a participação do Edu, do Paulino, do Paulo, do Cláudio. Foi bem bacana, né? Terem colocado esse lugar de onde eles falam, o que eles trazem com eles, né? E... Só para completar a minha frase aqui, eu fiquei sabendo hoje, o dono da clínica onde eu fiquei, ele faz parte do conselho dentro da prefeitura que cuida dessas clínicas. Conselho de álcool-droga. Então, fica muito complicado. Assim, verdadeiramente, gente, desculpa de novo insistir, mas eu não vejo no sistema nenhum amparo para quem passa por essas clínicas. Porque dentro do próprio sistema, como em toda... de novo, eu não gosto de falar de política, porque eu acho que o ser humano não é um ser político, mas antes de ser um ser político, é fazedor da própria história e da história do universo, certo? Então, a gente tem que se preocupar com a pessoa. O que ela faz se torna política ou não, dependendo do caráter que ela tem. Então, é muito complicado quando você vê tanto sistema, tanta burocracia de uma coisa que teoricamente é simples, né? É cuidar do outro, né? É ter respeito e dignidade, que é uma das leis pétreas da Constituição, que a gente batalhou tanto para ter. E assim, a gente não saiu da escravidão, a gente saiu da escravidão para uma ditadura e agora a gente está numa ditadura velada. Né? Desculpa, tudo bem. A gente está chegando ao final, só poderia para você encurtar a tua fala. Já terminei, era isso. É que o dono de lá faz parte da prefeitura. Então, quem votou nele lá no conselho para ele voltar? Está lá. Pois é, Paulino, eu queria ver te escutando, me veio à cabeça uma frase de Martin Luther King. O que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Assim. Exatamente. Pois é. Vamos fazer barulho também, Paulino. Adilson, você quer colocar, por favor? Tem um pedido do Adilson. Fala, Adilson. Oi, ele falou de agentes de comunidade terapêutica na prefeitura. É a de São Paulo? Por quê? Se for a de São Paulo, é bom falar. Temos uma questão entre o Conselho de Drogas de São Paulo e o comitê gestor na secretaria, na secretaria de governo do município de São Paulo, né? E é onde eles se instalam para colocar os seus tentáculos e comer o dinheiro público nesses espaços, né? E não é só na prefeitura de São Paulo. Então, se for lá, você fala, porque eu vou conversar com a coordenação do conselho, porque eles fecharam para participação e controle social, justamente para esconder os caras da comunidade lá dentro, né? E o dinheiro, só o dinheiro que desaparece, e os corpos das pessoas nas ruas. E é bom a gente falar aqui qual prefeitura que é. E obrigado, que eu estou participando aqui a primeira vez, estou gostando desse debate, é um espaço que se abre para falar de política sobre drogas e de outras questões, e dizer que é política sim, quando a gente discute saúde mental é política, quando discutimos qualquer coisa que envolve democracia é política. Obrigado. Sou de São Paulo, capital, Zona Leste. Ele falou da prefeitura de Juquitiba. Tá. Então São Paulo não está diferente, não. Tá bom.
Tem o Edu ainda, Paulo. O Edu ainda está com a mão levantada. Então vai, Edu, concluído. Pessoal, só para dizer aqui, porque eu preciso falar publicamente, e inclusive como pessoa parte desse espaço que acontece todas as segundas-feiras. Paulino, sinta-se abraçado, camarada. Você dizendo que não faz parte de política ou não, você é um grande militante, querido. Toda essa luta que você tá e obrigado por deixar eu fazer parte dela, é uma luta muito justa, muito nobre, que é por muitas outras pessoas que nesse momento não têm um pouquinho de voz, que estão nesse momento silenciadas dentro das comunidades terapêuticas. Então, para mim, você é um grande militante, uma grande referência política, inclusive, não é política partidária, é política de luta, tá? E obrigado por você ter vindo, por você estar aqui. Eu espero que o Paulino, uma hora, se sinta à vontade para falar mais do que aconteceu, das histórias que ele passou, são muito semelhantes a mim, mas eu quero deixar isso registrado. Um abraço coletivo a você. E aqui, só para finalizar, em memória de Onésio Ribeiro. Onésio Ribeiro, que morreu espancado, torturado por uma noite inteira numa comunidade terapêutica chamada Kairos, na cidade de Embu-Guaçu ou Juquitiba, nessa última semana. Em memória dele, de todos e todas que perderam as suas vidas em comunidade terapêutica. Sigamos na luta. E assim, só para arrematar o que o Edu falou, velho gosta de falar. Se eu ficar falando as minhas histórias, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Então, assim, vamos vivendo, vamos conversando. Eu não tenho o que falar, eu tenho que agir. E eu acho que juntos a gente vai mais longe. Volta aqui. Fica aqui com a gente segundas-feiras. Paulo, fala para encerrar. Pessoal, olha só. A gente está encerrando. Como sempre acontece aqui às segundas-feiras, principalmente quando o Emerson está junto, o tempo é pouco, né? Mas o bom é que sempre fica o desejo da gente estar voltando, estar se juntando. Como disse você, Paulino, juntos somos mais fortes. Vamos ficar juntos. Sim, como disse o Edu também, se sinta abraçado, Paulino. Faça parte dessa luta com a gente. Se é política, se não é política, isso é questão secundária nesse momento, que a gente sequer precisa discutir, né? O mais importante é a gente estar junto com os mesmos princípios éticos, com o mesmo princípio de solidariedade, de vida. Segunda-feira que vem, nós temos de novo o tema de comunidades terapêuticas. Espero que a gente esteja mais forte do que estávamos hoje, que tenhamos mais pessoas aqui discutindo, relatando, falando, dando sugestões, como o Emerson deu. Vamos abrir esse subgrupo lá dentro do observatório, dedicado só a comunidades terapêuticas. E aí, Edu, você está desde já convocado para coordenar esse grupo lá, para você estar à frente daquele grupo também, o Cláudio também, e todos os outros que queiram estar. Vamos nos juntar, vamos estar próximos, de mão dada, ninguém larga ninguém. Até segunda, pessoal. Forte abraço a todos, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por tudo. Obrigado, namastê. Gente, abraço. Valeu, grande abraço. Tchau. Obrigado. Gente. Um abraço para todos. Encontrão esse. Muito obrigado, bom. Gente, até. Até. Tchau, até segunda. Tchau, gente, até segunda. Obrigado, gente. Boa noite, até segunda.